Olá, eu sou Heloíse Casagrande, promotora de justiça do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Paraná. Venho hoje dar continuidade ao curso de atualização em Direito da Criança e do Adolescente, promovido pelo Centro de Apoio em conjunto com o CEAF. Os temas hoje abordados serão SINASE, a Lei 12.594/2012, atendimento ao adolescente autor de ato infracional, e a violência contra crianças e adolescentes. Vale lembrar que o vídeo de hoje diz respeito a perguntas e respostas complementares às videoaulas já disponibilizadas anteriormente na internet. Portanto, vocês devem assistir inicialmente as videoaulas e depois esse vídeo complementar. Vamos à primeira pergunta. O promotor de justiça pode dispensar a realização da oitiva informal dependendo da natureza do ato infracional? Não, o promotor de justiça não pode dispensar a realização da oitiva informal. A realização da oitiva informal é necessária nos procedimentos e nos processos envolvendo adolescentes em conflito com a lei, por dois motivos simples e básicos. Primeiro, a oitiva informal é um direito assegurado por lei ao adolescente, o atendimento pessoal do adolescente pelo promotor de justiça. Segundo, se trata de um momento crucial para que o promotor de justiça decida qual será o melhor rumo a ser dado ao processo. Ou seja, se ele concederá remissão, se trata de processo a ser arquivado ou se ele oferecerá representação. Vale lembrar o que diz expressamente o artigo 179 da Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítimas e testemunhas. Trata-se de ato importantíssimo e imprescindível. Além de disposto legalmente, há uma recomendação no âmbito paranaense da Corregedoria Geral do Ministério Público do Paraná, recomendação número 2/2013, tratando do assunto. Vale lembrar também, por fim, que é justamente para que esse atendimento seja imediato, principalmente no que diz respeito aos adolescentes apreendidos, que existem os plantões judiciários. Então, o promotor de justiça precisa realmente atender o adolescente e realizar a oitiva informal com base na lei. Como organizar, na prática, o atendimento de adolescentes em conflito com a lei na promotoria de justiça? Qual deverá ser o foco principal do promotor de justiça no que diz respeito à aplicação e execução das medidas socioeducativas? Para um promotor de justiça que acabou de chegar na sua comarca e pretende organizar o atendimento dos adolescentes em conflito com a lei, é necessário, inicialmente, a realização de um diagnóstico em duas frentes paralelas. Primeiro, dos casos concretos, do que realmente está se passando na sua comarca, na sua promotoria, em relação aos adolescentes em conflito com a lei. E, segundo, uma outra frente, a situação estrutural da comarca no que diz respeito a esse atendimento, ou seja, num plano mais coletivo. No que diz respeito à primeira frente, necessário se faz que o promotor de justiça verifique se existem adolescentes apreendidos referentes aos processos que tramitam na sua comarca. Esses adolescentes podem eventualmente estar apreendidos por força de internação provisória ou por força de sentença. Se for por força de internação provisória, os processos estarão transcorrendo ainda, tramitando na sua comarca. Se for por força de sentença, já terá ocorrido sentença, e se for uma comarca onde há uma unidade de socioeducação, a execução respectiva continuou ali. Se não, a execução foi encaminhada para a comarca da unidade de socioeducação. Então, é necessário que, nessa primeira frente, o promotor de justiça faça esse apanhado e tenha isso como prática, né? Mantenha uma planilha na promotoria para que jamais prazos referentes a adolescentes em conflito com a lei apreendidos sejam extrapolados. Na segunda frente, no que diz respeito ao coletivo, necessário se faz que o promotor de justiça verifique qual a situação da rede de atendimento ao adolescente que cometeu o ato infracional.
Isso é muito importante, que ele verifique qual é a situação estrutural e de funcionamento desses órgãos, porque de nada adiantará um esforço hercúleo no que diz respeito ao segmento correto, legal, constitucional dos processos, se ao final, aplicada a medida socioeducativa, ela não for executada de forma eficaz. Portanto, essa segunda frente me parece até mais importante ou tão importante quanto a primeira. Ou seja, verificar a estrutura dos órgãos de atendimento, verificar o funcionamento da rede, a necessidade de eventual articulação dessa rede e, no caso de não funcionamento ideal desses órgãos e dessa rede, fazer planos para que essa rede seja articulada e sejam, eventualmente, se necessário for, instaurados procedimentos e até uma ação civil pública, se for necessário, ao final. Obviamente que, inicialmente, se precisa articular, conversar, dialogar. É assim que se trabalha na área da infância e da adolescência, com muito diálogo e cooperação. Caso seja verificado de imediato que o adolescente que cometeu um ato infracional necessita de medidas protetivas, é necessário aguardar a aplicação dessas medidas pelo Poder Judiciário? A resposta é não. As medidas protetivas elencadas no artigo 101 da Lei 8.069 de 90 podem e devem ser aplicadas imediatamente quando verificada uma situação de risco envolvendo criança ou adolescente. Quaisquer das situações de risco elencadas lá no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, se um adolescente cometeu um ato infracional e necessita imediatamente de uma medida protetiva, ela pode ser imediatamente aplicada, salvo, obviamente, acolhimento e colocação em família substituta, que são exclusivas, de aplicação exclusiva via judiciário, mas salvo essas, pode sim ocorrer a aplicação imediata, e isso pode ser demandado, seja por qualquer autoridade. Pode ser aplicado ali pelo Conselho Tutelar, ou autoridade policial, ou ali pelo próprio Ministério Público. Como saber qual a medida socioeducativa e ou protetiva adequada ao caso concreto envolvendo adolescente que praticou o ato infracional? É muito importante que o promotor de justiça, já na cota contemporânea à representação, faça o requerimento da realização de um estudo psicossocial do caso concreto ou específico, para que se verifique, então, qual a melhor medida a ser aplicada àquele adolescente que cometeu o ato infracional. Existem vários parâmetros a serem seguidos, né, para a verificação de qual a melhor medida e qual a medida possível num caso concreto, mas para que essa medida seja realmente eficaz futuramente, necessária será a realização desse estudo psicossocial. E para isso o promotor de justiça não pode esquecer de requerê-lo já na cota contemporânea à representação. Vale lembrar que no que diz respeito às medidas extremas, ou seja, aquelas que não são executadas em meio aberto, existem restrições, ou seja, elas são excepcionais, excepcionalíssimas. Elas podem apenas ser aplicadas nos casos elencados no artigo 122 da Lei 8.069 de 90, ou seja, quando realizado ato infracional com violência ou grave ameaça, por reiteração de atos infracionais graves ou por descumprimento injustificado de medida aplicada anteriormente. Essa terceira aí seria a internação-sanção, que é diferente das internações previstas no inciso 1 e no inciso 2 do artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o promotor de justiça deve sempre lembrar que a medida socioeducativa ela deve ser aplicada de forma individualizada, deve ser considerada a capacidade de cumprimento daquele adolescente e que as medidas em meio aberto devem ser a regra. E as medidas que não sejam em meio aberto, as exceções excepcionalíssimas. Um adolescente foi representado pelo agente ministerial e, após realizadas as audiências de apresentação e continuação, bem como realizado o estudo psicossocial, verificou-se que a medida mais adequada é a protetiva. Como proceder?
Aproveitando a resposta à pergunta anterior, vale lembrar que, para que seja verificada qual a medida mais adequada a ser aplicada no caso em comento, é necessária a realização de um estudo psicossocial. Pois bem, se realizada um estudo psicossocial, se já transcorreu todo o processo, o promotor já representou, já houve a audiência de apresentação, já houve a audiência em continuação, e foi juntado um estudo psicossocial, e se verificou que o que o adolescente precisa é a aplicação de uma medida meramente protetiva, nada impede que seja aplicada isoladamente a medida protetiva. Não é obrigatório ao promotor requerer e ao juiz aplicar uma medida socioeducativa, porque se trata de um adolescente que cometeu um ato infracional. Pode simplesmente ser aplicada uma medida protetiva. Vale lembrar também, aproveitando o ensejo, que jamais pode ser aplicada uma medida a um adolescente mais gravosa do que fosse aplicada se ele imputável fosse. Isso é regra expressa do artigo 35, inciso 1, da lei do SINASE, e, portanto, muitas vezes se verifica que, principalmente nas questões envolvendo adolescentes drogaditos, que tenham problemas com o uso de substâncias entorpecentes, que uma medida protetiva pode ser bem mais eficaz, inclusive, do que uma socioeducativa. E, então, simplesmente pode-se aplicar a medida protetiva isoladamente. Como proceder para executar medidas em relação ao adolescente que cometeu vários atos infracionais, tendo sido aplicadas medidas diferentes nos casos concretos respectivos? É justamente para sanar esse tipo de situação que a lei do SINASE prevê a execução una das medidas socioeducativas anteriormente aplicadas a um mesmo adolescente. Isso não quer dizer que as medidas socioeducativas aplicadas anteriormente serão somadas, não haverá somatória, e sim uma unificação. Então, por exemplo, se a um mesmo adolescente foram aplicadas várias prestações de serviços à comunidade, todas elas serão executadas de maneira una, e o lapso temporal de cumprimento será aquele do artigo 117 da Lei 8.069 de 90, ou seja, o prazo máximo de 6 meses. Da mesma forma, se ao mesmo adolescente foram aplicadas medidas em meio aberto diferentes, por exemplo, a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida, nada impede que elas sejam executadas de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo. Se ao adolescente foi aplicada uma medida socioeducativa de internação, mas ele já responde por atos infracionais anteriores, como proceder em relação aos processos mais antigos? Bem, a lei do SINASE ela não prevê expressamente a extinção dos processos mais antigos referentes a um adolescente a quem tenha sido aplicada uma medida socioeducativa de internação posteriormente. Porém, há que se ponderar da utilidade da continuidade daqueles processos antigos, considerando que já foi aplicada àquele adolescente a medida extrema, a medida de internação, a qual não poderá ser aplicada novamente por ato anterior. Então, há que se verificar dessa utilidade de 2 pontos de vista. Do ponto de vista do próprio adolescente e também do ponto de vista da movimentação da máquina judiciária. Será que é útil? Me parece que não. A execução da medida socioeducativa aplicada pode ser realizada no processo principal? Não, ela não pode. Há disposição expressa da lei do SINASE, lá no artigo 39, sobre a necessidade de que a execução seja realizada em autos apartados. Qual o juízo competente para executar as medidas socioeducativas? O juízo competente para executar as medidas socioeducativas é o juízo do local onde se encontra o adolescente. Então, se o adolescente se encontra ainda naquele local em que praticou o ato infracional e a ele foram aplicadas, por exemplo, medidas em meio aberto, o juízo competente para a execução será o mesmo juízo perante o qual tramitou o processo até a sentença que aplicou a medida. De outra parte, se ao adolescente foi aplicada, por exemplo, uma medida socioeducativa de internação ou semiliberdade e ele não reside numa comarca em que exista uma unidade de socioeducação, um SENSE, esse adolescente será encaminhado para cumprimento da medida em meio fechado,
para outra comarca, considerando que os censos existem apenas em comarcas polo e não em todas, e então o juízo competente para executar aquela medida será o juízo do local da unidade de socioeducação em que estiver aquele adolescente. Como proceder em relação à participação da família durante a execução de medida socioeducativa de internação, se o adolescente estiver internado em local diverso de sua residência? E se a família for hipossuficiente, quem ficará responsável pelo deslocamento dos parentes para as visitas? A participação da família é essencial no processo de ressocialização de um adolescente internado. Deve constar, inclusive, tal contribuição, tal participação no plano individual de atendimento desse adolescente na unidade de socioeducação. Portanto, é dever do Estado, lato sensu, garantir que essa família participe desse processo de socioeducação e ressocialização daquele adolescente. Respondendo, então, objetivamente à pergunta sobre uma eventual família hipossuficiente, carente, a obrigação, a responsabilidade em relação aos deslocamentos seria solidária, tanto do Estado quanto do município. Do Estado, porque ele precisa garantir que exista esse contato para que a socioeducação, a ressocialização do adolescente fique completa. E do município, pelo simples fato de que ele tem que continuar garantindo àquela família que é hipossuficiente o atendimento integral realizado no município de origem. Ou seja, aquela família permaneceu no município de origem e o adolescente foi deslocado para uma unidade de socioeducação em outra comarca, em outro município. Aquela família de origem continuou no município. E se ela é hipossuficiente, se ela é carente, ela depende de ações diretas da municipalidade local. Então, se trata de uma obrigação solidária a questão dos deslocamentos. Como proceder em um caso no qual se verifique que uma criança foi autora de ato considerado infracional? Como será realizada a investigação, já que é incabível utilizar o mesmo procedimento adotado para os adolescentes? Conforme a letra do artigo 105 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, a uma criança que comete ato infracional correspondem apenas medidas do artigo 101, ou seja, medidas protetivas. Para que a resposta a essa pergunta fique bem clara, há que se diferenciar a criança, o adolescente e o imputável. A criança é considerada aquele indivíduo de 0 a 12 anos incompletos. O adolescente, de 12 anos a 18 anos incompletos, e a partir dos 18 é um adulto considerado imputável. Pois bem, se um adolescente comete ato infracional, a ele corresponde o procedimento do artigo 171 e seguintes da Lei 8.069 de 90. Mas e a criança? É justamente essa a pergunta. No que diz respeito à criança, a aplicação das medidas protetivas, conforme diz ali o artigo 105, fica a encargo do Conselho Tutelar, conforme o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí vem a pergunta, mas e a investigação? E se foi um ato infracional grave, cometido com violência ou grave ameaça, se houver necessidade de investigação em relação ao ocorrido? Nesses casos, há que se diferenciar atos infracionais cometidos atos infracionais simples, cometidos tendo em conta embates naturais, vias de fato, problemas na escola, com a vizinhança, jogar uma pedra numa vidraça, daqueles atos infracionais realmente graves. É claro que nesses atos infracionais simples, considerando que será aplicada apenas uma medida protetiva em relação à criança, não será necessária investigação. Então, fica a medida protetiva a encargo mesmo do Conselho Tutelar. Porém, se o caso tiver especificidades que determinem, que deixem clara a necessidade de maiores esclarecimentos, principalmente no que diz respeito à eventual participação ou coautoria de um imputável ou de um adolescente, junto com aquela criança, é claro que essas investigações ficarão a cargo da autoridade policial. E daí, nesse ponto, a autoridade policial, por óbvio, não poderá indiciar a criança, nada nesse sentido. O que a autoridade policial poderá e deverá fazer é investigar o fato em si, para que, então, se descubra se há materialidade no que diz respeito à autoria, se eventualmente participou um adolescente ou um imputável em relação àquele fato.
Quem deve acompanhar uma criança ou um adolescente para a realização de exames no IML? Quem deve acompanhar uma criança ou adolescente para a realização de exames junto ao IML, por certo, os pais ou o responsável. Apenas na impossibilidade justificada e comprovada do acompanhamento pelos pais ou responsável é que irá se cogitar da necessidade e da possibilidade de acompanhamento por terceiro. Nesse caso, há que se verificar um profissional habilitado na municipalidade, seja, por exemplo, da área da psicologia ou da área da saúde, para o intento. Deve-se evitar que isso seja realizado por conselheiro tutelar, dando-se preferência a profissionais capacitados tecnicamente. Como agir na proteção de adolescentes que foram testemunhas de um crime e, por força disso, estão ameaçados de morte? Existe um programa específico para esse tipo de demanda, o PPCAM. É o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Para acionamento de tal programa, existe o passo a passo que está na nossa página na internet, inclusive com formulários específicos, atualizados, bem como todo o fluxograma do atendimento. O promotor de justiça poderá acionar, então, o PPCAM. Paralelamente, por certo que medidas imediatas ali devem ser tomadas para garantir a segurança daquele adolescente enquanto o programa é acionado. Com essa resposta, terminamos o presente módulo e continuamos à disposição de todos no Centro de Apoio, por e-mail ou por telefone. Obrigada pela atenção e até uma próxima.